Boa tarde, o meu nome é Natália, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Física pelo EAD UFESA, do Polo Caraúbas. Hoje eu estou aqui para apresentar a segunda avaliação presencial da disciplina de Psicologia e Educação. E eu estou aqui para falar um pouco sobre essa disciplina e três grandes contribuidores para a Psicologia e Educação. Esses grandes contribuidores, eles são Freud, Henri Vallon e Carl Rogers. Eu vou começar falando um pouco sobre quem foi Freud, quais os principais conceitos desenvolvidos pela psicanálise, o desenvolvimento da psicanálise, as etapas do desenvolvimento psicossexual e as suas principais contribuições para a educação. Eu vou falar também sobre Henri Vallon, quem foi Henri Vallon, os principais conceitos da psicogenética e quais as suas principais contribuições para a educação. De Carl Rogers também vou falar quem foi Carl Rogers, quais os principais conceitos desenvolvidos por a sua teoria, como se deu esse desenvolvimento e as suas principais contribuições para a educação. Bom, começando a falar sobre Freud, eu vou começar falando quem foi Freud. Então, quem foi Freud? Freud foi um médico, um neurologista, filho de pais judeus, criado na Áustria, que durante o seu curso ele desenvolveu vários trabalhos com ênfase nas pesquisas, o que contribuiu para ter vários trabalhos com resultados inconclusivos. Freud ele desenvolveu interesse pela mente humana quando escutava pacientes em histeria durante o seu trabalho. Ele graduou-se em medicina no ano de 1881 e passou a se interessar pela neurologia enquanto trabalhava no Hospital Geral de Viena. Começou a investigar as explicações neurológicas para a histeria. Em 1885, Freud viajou para a França para estudar psiquiatria junto com o médico Jean Charcot. E lá ele conhece um método usado por esse psicólogo, um método que seria a hipnose, utilizado para tratar histeria, pacientes com histeria. Freud começou a fazer os estudos junto a esse médico, iniciando um método de tratamento por associação livre, abandonando o uso da hipnose. No caso, Freud se distanciou desse colega quando começou a fazer esse estudo, abandonando o método da hipnose, sendo que os tratamentos se divergiam. Então, a associação livre constituía nele mostrar a um paciente uma figura e perguntar a ele o que lhe vinha à mente naquele momento. E o paciente poderia falar qualquer coisa. Então, esse era o tratamento por associação livre. A partir dessas experiências, o médico vienense estabeleceu os principais conceitos que norteiam a abordagem da psicanálise. Então, esses principais conceitos desenvolvidos pela psicanálise, ele começou a surgir no final do século XIX, a partir dos estudos de Freud, e que se consolidou apenas durante o século XX. O conhecimento construído por Freud compreende-se, ao mesmo tempo, a uma teoria da personalidade, um método de investigação, uma forma de terapia. A dinâmica da personalidade depende da energia psíquica que flui entre o consciente e o consciente. O pré-consciente sendo o inconsciente, um reservatório de energia psíquica onde se encontram os instintos e pulsões. A consciência representa a estrutura egóica e responsável pela compreensão da realização do exterior. Já o pré-consciente se torna uma estrutura intermediária entre o inconsciente e a consciência. A estrutura da personalidade Freud se identificou na psique humana,
uma forma de 3 instâncias, que são o ego, quer dizer, são o ID, o ego e o superego. O ID são os aspectos psicológicos herdados no nascimento, incluindo os instintos e pulsões, sendo, portanto, o inconsciente. O ego consistia na realidade subjetiva, capaz de distinguir a mente em relação à realidade exterior. Procurar discernir entre a realidade e a fantasia. Já o superego representava inteiramente os valores e ideais da sociedade, transmitidos pelos pais e responsáveis, reforçados por meio de recompensas e punições, por meio de castigos impostos à criança. Ideal de ego, atendendo às exigências morais dos pais, dos adultos e dos pais. Agora vamos falar sobre as etapas do desenvolvimento psicossexual de Freud. Segundo Freud, a sexualidade se relaciona às formas possíveis de prazer e pode advir das zonas erógenas do corpo. Assim, ele enumerou as seguintes fases. A fase oral, que ela já está presente desde o nascimento, durante o primeiro ano de vida, de 0 a 1 ano de idade. Segundo Freud, a zona erógena preponderante no primeiro ano de vida da criança é a boca. Então, essa fase é a fase oral. A boca, ela é vital para a alimentação da criança, que recebe o prazer e estimulação oral através da sucção do leite e degustação de alimentos, daquilo que o adulto coloca na boca da criança. Então, essa seria a fase oral. Percebe-se que toda criança no primeiro ano de vida, tudo que ela pega com as mãos, ela leva para a boca. A segunda fase seria a fase anal. Ocorre entre o primeiro ano de vida, 1 ano e meio, e os 3 anos de idade. A criança desenvolve o controle esfíncteres dos músculos do ânus, que permitem o controle voluntário da retenção e expulsão de fezes. A outra fase é a fase fálica. Esta fase fálica, ela vai dos 3 anos de idade até os 6 anos. O foco primário é da libido, que está presente nos genitais. Nessa idade, as crianças começam a descobrir a diferença entre homens e mulheres. Nessa etapa, inclusive, torna-se comum o ato de masturbação dos meninos e meninas, incluindo a curiosidade sexual entre eles. Dentro dessa fase fálica, tem o complexo chamado complexo de Édipo. É o principal conflito da fase fálica. Esse complexo refere-se ao genitor do sexo oposto, ódio pelo genitor do mesmo sexo e em seguida vem a fase latência, corresponde ao início do processo de escolarização. Ele compreende, nesse período, entre 6 e 11 anos de idade. Nesta etapa, a criança desenvolve habilidades na escola, canalizando a energia sexual e o libido nessas atividades produtivas. Assim, diminui a intensidade do interesse por assuntos sexuais, como acontecido na fase anterior. A fase genital é a próxima fase, ela ocorre na adolescência, a partir dos 11 anos de idade. Nesse período, todos aqueles impulsos sexuais adormecidos durante o estágio de latência são reativados e de forma mais intensa. Com a chegada da puberdade, agora a adolescência já apresenta a capacidade de procriar. O corpo já se encontra pronto para gerar filhos, mas culturalmente, em nossa sociedade ocidental, ele ainda não tem maturidade psicológica para assumir maternidade ou paternidade. Então, essa parte aqui foi Sigmund Freud. Eu vou começar a falar agora um pouco de Henri Vallon. Henri Vallon nasceu em 1879
e morreu em 1962. Foi médico, psiquiatra, psicólogo, educador. Nessa ordem de formação, dedicou-se à psicopatologia, em decorrência de sua atuação como médico na Primeira Guerra Mundial. Em seguida, dedicou-se à análise do psiquismo humano, voltando-se para a psicologia da criança. Seu profundo interesse pela educação partiu-lhe para compreender a psicologia e a pedagogia como ciências complementares. Os principais conceitos da psicogenética de Vallon consistem na busca entre o biológico e o social. Também atribui à emoção um papel importante no entendimento do psiquismo no processo educacional. Nesse sentido, avança para a conexão entre a afetividade e inteligência, sendo seus principais conceitos biológicos, social, físico, motor, emocional, afetivo e intelectual. Os principais estágios da psicogenética começa pelo impulsivo emocional, que está presente no primeiro ano de vida. Nesse período, o estágio é marcado por uma dependência do meio externo. O bebê depende da mãe e apresenta impulsividade motora advinda de reflexos e descargas musculares provocadas principalmente por sensações internas de desconforto. E a afetividade emocional. O segundo estágio é o sensório motor. Ele está presente entre o primeiro e o terceiro ano de vida. Nesse período, a criança passa a explorar o mundo com mais autonomia, já tendo reconhecimento espacial de objetos e até de si mesmo. O terceiro estágio é o personalismo. Ele está presente de 3 a 6 anos de idade. É uma fase marcada pelo plano afetivo, em sua relação com o meio ambiente. A tarefa principal dessa fase ocorre entre as etapas: oposição, sedução e imitação. A oposição consiste na busca de oposição ao outro. Ela busca a afirmação de si mesmo. A criança, ela aprende a dizer não. A sedução é marcada pela necessidade da criança ser admitida ou aceita em um determinado grupo, agregando aos outros e buscando a atenção. Imitação. Nesse momento de imitação, a criança, ela busca personagens a partir de outros, por meio de suas qualidades ou méritos. O último estágio é o estágio categorial. Ele vai de 6 anos a 11 anos de idade. A criança passa a ter mais atenção, concentração, discriminação de estímulos. A criança permite agora trabalhos com operações lógicas e operações já reversíveis. O desenvolvimento e a capacidade são importantes nesse processo de escolarização. Vai do processo da parte da pré-escola até o ensino fundamental 2, né? Esse período de 6 a 11 anos de idade. E a adolescência. A adolescência, ela começa a partir de 11 anos. Ela tem início na puberdade por meio das transformações físicas e emocionais. Como contribuição para a educação, Henri Vallon, dentre outras, uma das principais contribuições é que ele procurou evidenciar a importância da harmonia entre a emoção e o intelecto. Para Vallon, o processo de aprendizagem não acontece em um ambiente totalmente racional, pois os sentimentos do aprendiz é uma condição necessária para o funcionamento adequado do intelecto, pois não só o ambiente afeta a criança, mas como também os sentimentos. É um papel importantíssimo no ensino e na aprendizagem. Vallon acredita que a afetividade ela
podia estimular e podia prejudicar a criança. Então, nessa fase do desenvolvimento, ele sempre acreditava, dentre as suas contribuições, que a afetividade tinha um papel importantíssimo no ensino e na aprendizagem. Então, esse foi o que eu tinha para falar sobre Vallon, e então agora eu vou falar sobre Carl Rogers. Então, agora vamos falar um pouco sobre Carl Rogers. Quem foi Carl Rogers? Carl Rogers ele foi psicólogo, terapeuta, escritor americano. Nasceu nos Estados Unidos, no estado de Illinois, no ano de 1902. Morreu aos 85 anos no ano de 1987. Formou-se em pedagogia na Universidade da Colômbia em 1931 e consolidou os estudos de filosofia e teologia e começou a atuar como psicoterapeuta, introduzindo o método do conhecimento com a terapia centrada no cliente. Sua abordagem passou a ser utilizada no campo educacional, em que Rogers passou a ser um dos maiores educadores do século XX. Os principais conceitos do humanismo fenomenológico, dentre esses principais conceitos estão a busca de entender o homem através de si mesmo, suas angústias, sentimentos, motivações, sentidos que atribuem à sua vida, pois sua terapia é centrada no cliente. Carl Rogers ele fez críticas severas a Freud e ao behaviorismo de Skinner. Suas críticas se davam à psicanálise de Freud por causa que por ver o homem como um animal sujo e pecaminoso, sempre insociável, motivado por instintos sexuais agressivos, onde necessitava sempre de restrições e sublimações em relação aos seus desejos. Nesse sentido, o homem vive na ânsia e convive com um mínimo de racionalidade, sempre sujeito a frustrações. No caso do behaviorismo, a crítica é sempre voltada a uma visão robotizada do homem. Ele traz o homem numa concepção de uma figura manipulável como marionete. Ele pode ser positivo. Sua crítica ao behaviorismo se dá porque ele tem uma visão do behaviorismo, pelo behaviorismo ter a visão robotizada do homem, que ele traz uma concepção do homem como uma figura manipulável, como um marionete, um ser passivo e totalmente modelado pelo ambiente. Então, ele tem essa visão do behaviorismo, que na verdade é a visão que o behaviorismo passa. E essa foi a crítica que ele fez ao behaviorismo. Das contribuições que o Carl Rogers tem para a educação, dentre elas, tem muito a ver com aquela terapia, que lá no início ela era centrada no cliente. Ele vai aplicar na educação, sendo que ela vai ser centrada no estudante. Ele acreditava na capacidade do aluno, como o aluno poderia se autodirigir, não apoiando a pedagogia de forma direcionada. Ele tinha a concepção de que cada pessoa é capaz de alcançar o seu próprio conhecimento pessoal. Nesse sentido, o professor seria um mediador ou facilitador, que facilitaria os meios para o autoconhecimento por parte do aluno. O professor, ele como facilitador, ele daria a aula com um ambiente democrático, que respeitaria o sentimento em sala de aula, com o propósito do relacionamento entre professor e aluno, de uma forma agradável, que se tornaria mais fácil o processo de aprendizagem. Essas foram as contribuições de Carl Rogers para a educação. Então, foi isso. Eu acho que, como conclusão do estudo desses três colaboradores para a educação, a gente pode chegar à conclusão de que eles
colaboraram muito para a psicologia e a educação. Tanto Freud lá no começo com a sua psicanálise, como Valon com a psicogenética e Rogers com o humanismo fenomenológico, pois a gente vê que de cada um a gente tira um pouquinho de contribuição para a educação. E essas contribuições elas são estudadas até hoje nos cursos de licenciatura por um motivo, porque elas são importantes tanto para a educação como para o desenvolvimento dos alunos.